Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma linda entrevista que vamos fazer aqui. O yoga, como vocês sabem, é um caminho que nos leva de um lugar de limitação para um lugar de expansão, de possibilidades infinitas. Tem um mantra antigo que diz, uma oração que diz: conduz-me da escuridão à luz, da morte à vida, do estado de uma existência limitada para uma existência ilimitada. E o yoga efetivamente faz isso. E hoje estou aqui com o professor Jorge Paz Mendieta e eu quero que ele conte para nós como que foi a sua chegada no mundo do yoga, como que foi a sua prática, quais foram os obstáculos, como que está hoje, que compartilhe um pouquinho para nós esse caminho maravilhoso que o yoga propicia para cada praticante. Tudo bem, Jorge? Seja muitíssimo bem-vindo. É um prazer contar com você aqui, uma honra ter você. Eu gostaria que você começasse do começo, talvez contasse um pouquinho de você. Você é engenheiro, não é? Primeiramente, muito obrigado, Um Andrés, prazer. pelo convite, pela entrevista. É, Ah, eu sou engenheiro, mas como começou essa questão do yoga? Eu vou aham, começar quando eu tinha 8, 9 anos, né? Naquela época não existia internet, mas em 1988, 1990, entre 88 e 90, o único recurso que a gente tinha era a enciclopédia. A enciclopédia era a internet. Né? Então, eu recebi de presente uma enciclopédia da minha irmã e comecei a ler a enciclopédia. Chegou um momento que cheguei, o título da página era Índia. Aí eu fui lendo um pouco mais e apareceram umas imagens. Nossa, o que são essas imagens? Eu não entendia. Umas figuras com vários braços, posturas e tudo isso. Aí aparece uma palavra yoga. Esse foi o olha só. primeiro contato que eu tive, né, com essa palavra. Mas eu nunca imaginei, Andrés, que hoje estaria. O universo faz cada coisa que a gente não imagina. Quando a gente olha para trás e fala, mas como é possível que as coisas se conectem dessa forma? Fantástico. Não, passaram os anos, eu me formei, sou engenheiro. A minha formação é engenheiro eletromecânico. Agora mesmo eu estou no Paraguai. Eu trabalhei aqui em várias empresas, até que um dia decidi cumprir com meus sonhos. E um dos meus sonhos era fazer mestrado fora, e principalmente no Brasil. E olha também como está É, conectado com isso, André. Porque quando eu tinha 8, 9 anos também, o que me chamou do Brasil foi o carnaval. tudo a ver com Naquela yoga. época, não foi principalmente do yoga. Naquela época, minha mãe, a gente tinha uma televisão e transmitia o carnaval do Brasil. Mas era o programa do dia, ou seja, seria Uhum. o carnaval do dia anterior. Colocava tipo 6 horas da tarde. E eu comecei a assistir. E eu vi muita gente dançando e todo mundo feliz e tudo lá. Eu perguntei para minha mãe, o que é isso? E minha mãe olha na televisão e vê assim, nossa, Jorge, por que você está assistindo isso? E ela desliga de mim. Você não precisa assistir isso. Aí internamente, Andrés, falei, algum dia eu estarei ali, naquele lugar. Passaram os anos e a vida me permite conseguir uma bolsa para estudar no Brasil, para fazer o mestrado. Chego em Campinas, faço o meu mestrado na Universidade Estadual de Campinas e finalizando, aí aparece outra oportunidade. Eu falo sempre o combo das oportunidades. A gente sempre tem que se dar essa oportunidade. Se você recebe uma oportunidade na tua vida, aproveita, porque você não sabe o que tem por trás de tudo isso. Aí, bom, depois quebrou um projeto e enviei o projeto para o doutorado e fui aceito novamente. Fui aceito. E olha que acontece. Quando começo o mestrado, eu começo a Uhum. praticar yoga com o Bruno, que ele é o meu primeiro Uhum. professor, Bruno de Castro. Ele fez uma Eu lembro entrevista esses muito dias bem também, desse aqui. momento. Tá, ótimo. Se vocês não Você fez uma assistiram, que estão entrevista assistindo com agora, ele. assistam também, que é super legal. E aí começo a praticar. E naquela época eu malhava bastante, Andrés. Depois da prática, pelo amor de Deus, Andrés,
Eu lembro que o Bruno me colocou na postura de Vrikshasana. Eu não conseguia permanecer. Nossa, eu não tenho equilíbrio. Não tenho. Mas no final da No prática a gente entra em relaxamento final, assim, Shavasana. para quem eventualmente não E eu entende os termos, percebi uma postura de equilíbrio, relaxamento agora é o final. relaxamento Relaxamento final. final. É. E termina a prática e eu me sinto totalmente diferente. Eu percebia que o meu corpo trabalhou e principalmente que a minha mente estava muito calma. Essa foi a coisa que mais me chamou. Que isso? Porque geralmente quando eu Uhum. saio, é a minha experiência, claro, pode ser para cada um é diferente. Eu percebi isso que quando eu saía da academia, minha mente continuava agitada demais. Mas quando eu saía da prática, sair dessa prática, a minha mente estava calma, tranquila. E o meu corpo trabalhou. E eu me sentia muito bem. E queria saber mais sobre isso. E aí comecei a praticar yoga com o Bruno. Eu ia todas as aulas com o Bruno. Eu, olha, eu praticava yoga Olha só. 3 vezes por dia. Eu não sabia a modalidade, André, Hum. se era em permanência, se era movimento Hatha Yoga, Vinyasa Yoga. Eu praticava, eu escutava tudo que o Bruno me falava. E eu gostava Uhum. muito da filosofia. Aí eu falei para ele, eu quero saber mais sobre essa filosofia. E aí, eu tive o privilégio de fazer o curso naquele momento Uhum. contigo, Andrés. E aí muitas coisas se abriram para mim. Eu lembro muito bem que você falou uma coisa. Você sempre dá o exemplo da Não, que bala. exemplo da bala. Você lembra? Eu lembro muito bem, Andrés. E foi a resposta que você me deu foi muito, muito assim precisa para mim, né? E a partir daí comecei a entender muita coisa e Que comecei a resposta ler foi essa? mais Agora sobre a fiquei curioso, filosofia. não me A base lembro. da O que eu prática falei? era praticamente era Hum. quem que matou, aquele que Hum. disparou a bala. Uhum. E eu lembro que eu levantei a mão e perguntei para você. E você me respondeu de um jeito assim preciso e isso mexeu dentro de mim. E eu queria saber mais sobre a filosofia. Aí fui lendo mais sobre a base da prática do yoga do Patanjali, é, principalmente a Uhum. rinsa, Uhum. a não violência. É. E aí fui entendendo que a não violência não passa só por não machucar alguém, passa também perceber como que a mente também está aqui, porque muitas vezes a mente está em contínuo movimento. Patanjali fala, Yoga Chittavriti Nirodha. Yoga é o controle dos movimentos da mente. Mas como que a gente controla a mente? E aí entra a parte mais importante, a energia vital, o prana, a respiração. Eu sempre falo que o ser humano consegue viver vários dias sem comida, vários dias sem água, mas não consegue nem 10 segundos, nem 25, 30 segundos sem ar. E quando você segura o ar, você percebe que algo muda no Uhum. movimento da tua mente. E a relação da vitalidade prana e a relação que tem com a nossa mente e a respiração é muito importante. E aí compreendi isso. Sim, é Nossa, outra Andrés. coisa. Uhum. Eu comecei a praticar. Eu lembro que falei para o Bruno, eu preciso dar aula. Eu preciso dar aula. E o Bruno, como é ágil, rápido, um dia ele chega e me fala, Jorge, tal dia você vai substituir a tal professora nesse espaço, uma aula de Vinyasa Yoga. Nossa, eu preparei a aula com todas as posturas tudo isso. Chegou lá, Andrés, aparece uma mulher grávida. Aí mudou completamente. E aí entendi que eu não estou no controle das coisas. E o yoga sempre fala isso. Você precisa identificar o que você pode controlar e o que você não pode controlar. E aí, isso mexeu muito comigo. E aí começou o meu caminhar no mundo do Que yoga como maravilha, que professor. linda história, que ótimo, Isso porque sim, me... a gente vai aprendendo, ou seja, tendo esse conhecimento do yoga conosco, a vida se torna nosso lugar de experiência, o lugar onde a gente faz os exercícios, onde a gente Exato.
aplica tudo que estuda, aprende, vivencia durante a aula propriamente dita. E aí a vida se torna uma extensão do nosso tapetinho, né? Exato, exato, exato. E aí comecei a perceber como está estruturada a minha mente. Quais são as bases que existem dentro da minha mente? Porque a nossa mente, quando a gente nasce, é como um espaço em branco. E dependendo do contorno onde você mora, da família, da situação, você vai carregando referências. E a realidade, que ela é o que ela é interpretada através da mente a partir das Perfeito, referências que a exatamente isso. gente tem. Perfeito. Perfeito, fico extremamente feliz de te ver explicando isso, E, assim, extremamente feliz. Maravilhoso. e agora eu falo sempre, agora eu consigo justificar o outro, porque eu consigo entender que as opiniões e os comentários do outro é do outro, a partir das experiências que essa pessoa viveu. E cada um vê uma coisa de uma maneira diferente. Eu sempre falo para os meus alunos assim, é, é, por que aquele cor é verde? Quem definiu isso? Por que aquele é maior? Por que aquele é feio? Por que aquele Por quê? Por quê? E aí coloco, qual é a referência que você tem ali dentro, aqui nessa caixa, para poder dizer que aquilo é feio ou que Uhum. aquilo é lindo? Uhum. Hum? Então, o yoga me traz agora uma luz. É o que a gente fala de buddhi, a mente iluminada, o discernimento, de poder identificar as nossas referências e como nossa mente, muitas vezes, os nossos pensamentos são como nuvens que vêm, mas sempre existe o sol dentro de nós. Uhum. É. É, 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 E o yoga só quer te mostrar que, apesar das nuvens, existe sempre o sol ali dentro. E que muitas vezes a gente, dependendo de qual seja o pensamento que você decide, se prende. Eu dou sempre o exemplo, sempre dou o exemplo. É como uma pipa. Vai passando a pipa. Se você segurar dessa pipa, cuidado, porque dependendo de qual seja essa pipa, você vai ficar triste, você vai ficar feliz, você vai ficar acelerado, ansioso ou talvez também deprimido. É como se fosse que você vai para um cinema e assiste. Eu sempre via isso. Por que as pessoas saem chorando de um filme, assistir um filme? Porque talvez o que ele está uhum. vendo se identifica aqui com a nossa mente e isso cria todas essas emoções. Yoga para mim é fundamental, Andrés. Eu posso justificar, inclusive eu posso amar o outro de uma maneira que eu nunca imaginei que poderia amar. É. Eu venho de uma família religiosa católica, que a gente sempre fala sobre o amor ao inimigo. Amor ao inimigo. Né? E o yoga me traz uma ferramenta muito importante: poder amar o outro e justificar o comportamento do outro. Porque todos os nossos atos são justificados. Fantástico, fantástico. Você está dando uma aula. Se mais do que uma entrevista, isso aqui está sendo uma aula de yoga e de como a mente funciona. E é fantástico porque assim, o que o yoga faz é, mesmo com as posturas, parece que estamos trabalhando o corpo, mas é que como o corpo está conectado com a mente, ao ganharmos controle sobre o corpo, a gente afeta o estado mental. Então, sim, o caminho é o corpo, mas o objetivo é a mente, porque o que está conosco o tempo inteiro é a mente, o que nos faz feliz ou tristes é a maneira como interpretamos as situações. E nós precisamos, um sábio tem corpo, respira, faz tudo o que a gente faz, mas ele interpreta as situações usando pensamentos de sabedoria. E aí ele lida com isso com menos estresse, com mais objetividade, com mais eficiência. É maravilhoso isso. Diga, diga, E diga. aí você entende, perdão. E aí você entende os teus medos, de onde vem esse medo? Tem posturas que evidentemente vai provocar em você medo. Hum, Salabashirishasana, por exemplo, que muitas vezes todo mundo acha que chegar a essa postura, eu sou expert em yoga. claro. Não é tanto assim. Aí eu falo assim para uma aluna, que eu lembro muito bem, ela queria fazer isso. Tá bom, vamos fazer. Mas vamos fazer de uma maneira
Passo a muito passo. cuidado, passo a passo, sem pressa, porque a nossa função como professor é também ajudar. Somos, como falo assim, que nós somos como Uhum, terapeutas, que a gente acompanha o caminhar, né? E cada vez que ela chegava a um ponto da postura, ela tinha muito medo. E aí, quando ela finalizou e chegou na postura final assim, ela me fala assim: Jorge, agora eu sei por que eu uhum. tenho medo. Eu tenho medo porque eu lembro da minha mãe me falando assim: não faça aquilo, porque você vai quebrar isso. Não faça aquilo, porque você vai fazer isso. Né? Os nossos medos são inseridos dentro da nossa mente. E isso é muito importante. Porque muitas vezes tem pessoas que conseguem avançar e tem pessoas que não conseguem. A gente precisa ajudar eles a encontrar esse caminho. O medo é importante, o medo sim é necessário, para poder se encontrar, entender o que a gente tem aqui. E como professor de yoga, eu fico muito feliz, primeiramente ao Bruno, por ter me apresentado essa ferramenta, e a você, Andrés, por permitir-me mergulhar nessa filosofia. Hoje o yoga não somente se ha se tornado uma profissão para mim, sino um estilo de vida. E muitas coisas eu posso entender, justificar, e entender também a minha vida. Porque primeiro o yoga é para nós. É para você mergulhar internamente e perceber o que você tem adentro. E quando você começa a entender ali dentro, você entende que cada pessoa tem as suas próprias experiências. E que vão sofrer medos, vão ficar tristes. E isso, o yoga traz isso. É uma luz, uma ferramenta muito importante. Em todo esse tempo que... Deixa eu ver. Já são quase 3 anos que eu sou professor de yoga, Andrés. E já tive tantas experiências lindas. E o mais lindo de todo é poder ver como as pessoas conseguem superar muitas coisas na vida. Eu acho que por cima de toda essa retribuição econômica é poder ver as pessoas se reencontrando com a sua essência. Quem é você? Retira todos os títulos que você é. Quando você fala, eu sou engenheiro, tá bom. O que passaria se você não é engenheiro, Jorge? Eu sempre me pergunto. Então, eu sou cristão. Agora, retira isso. Retira isso. Quem é você sem ser cristão? Todos esses títulos não nos definem você, o que a gente é. Eu sou. Sou Ham. Né? Eu sou. E é encontrar a nossa essência. Yoga te permite se reencontrar. E verdadeiramente se amar como você é. E entender a tua experiência e que está tudo bem, está, né? Está tudo bem, tudo está acontecendo da mais perfeita ordem. E isso passa por entender também que tem coisas que eu Uhum. posso controlar e tem coisas que eu não posso controlar. E isso provoca, quando você entende isso, A você vida fica fica em muito mais paz. fácil. As quatro As quatro possibilidades. Perfeito. Quantas possibilidades, quatro possibilidades? as quatro possibilidades. Coincidimos, André. As quatro possibilidades. Pode O ser efeito da igual, ação, né? A gente faz maior. ações e sempre, sempre, sempre obterá um dos quatro resultados. Não há por que ter qualquer medo, qualquer expectativa. Sempre vai ser um dos Exato. quatro resultados. Quais são? Exato. Exato. E esse ano eu Conta, defendi conta meu quais são doutorado. os quatro resultados, senão as pessoas E vão os... ficar curiosas aí, vão ficar sem saber. Tá. Os quatro. Com relação a algo que você espera, pode ser igual, muito maior, menor ou totalmente diferente. E isso está também na matemática. As quatro, igual, maior, maior, igual, menor ou totalmente diferente. Isso está ali. E como engenheiro, a minha base científica também eu levo nas aulas. Por isso, quando fala, nossa, o Uhum. Bruno fala de um jeito, claro, porque ele é artista. E eu falo de outro jeito, claro, porque eu sou das exatas. E isso dá para perceber perfeitamente que as nossas experiências definem a nossa fala,
a nossa forma de pensar e os nossos pensamentos também. Quando eu Hum. defendi o doutorado, muitas vezes a minha orientadora, os professores da banca falaram assim para mim: Jorge, você está muito pleno, você está muito tranquilo. Yoga, Assim, e eu acho yoga, que o yoga se espalha pelo yoga. mundo por todas as suas culturas, todos os países, todos os É, grupos religiosos, por um único motivo, porque porque funciona. É simples assim. Então, assim, funciona, não é preciso fazer funciona, muita propaganda, porque assim, é só ver funciona. alguém que pratica yoga e alguém que não pratica yoga. A maneira como se comporta, como responde, como reage, É, como se estressa ou não se estressa, é assim, é óbvio. Então, assim, é fantástico isso aí, é fantástico, né? é exato. Muito bom. E ontem estava falando com meu cunhado e me perguntou o que é yoga, Jorge. E busquei da maneira de poder explicar, porque ele é de uma estrutura religiosa católica Uhum, também. Né? E eu tenho que entrar de uma maneira para encaixar o yoga ali. E yoga não tem nada a ver com uhum. religião. Yoga só quer que dar uma ferramenta para você aprofundar mais aquilo que você acredita, independentemente da crença, da forma, né? Da forma que